Olá, estamos dando início a mais este bate-papo através dos canais do Movimento Solidário Empresarial no Facebook, no YouTube, no Instagram e também através dos podcasts no Anchor e no Spotify. Em cada região do Brasil, o desafio da retomada dos negócios, da sobrevivência neste momento de pandemia, está sendo enfrentado de forma diferente. Nós vamos conversar agora com uma empreendedora que está no Distrito Federal, em Brasília, Zélia Fernandes. E a Zélia é administradora, é especialista em gestão de pessoas, analista comportamental e diretora da Empreender e Ser. Para conversar junto comigo com a Zélia está Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer, e Alessandra Fraga, empreendedora, consultora de imagem e uma das coordenadoras nacionais da BPW. Tudo bem, Alessandra? Tudo bom, Rogério? Vou me apresentar rapidamente. Sou Alessandra Fraga, sou empreendedora, consultora de imagem, com foco na gestão e na estratégia da imagem profissional, e também sou coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando rapidamente sobre o Movimento Solidário Empresarial surgiu neste momento que estamos vivendo, mais ou menos há 4 meses, quando a crise viral veio e nos impactou nos nossos negócios, na nossa vida, e nós perguntamos, Rogério e Ana Paula, o que vamos fazer? E essa pergunta fez criar o Movimento Solidário Empresarial, um espaço para todos, para conversar com diversos profissionais de diversas áreas, para trazer informações, dicas, para todos nós podermos sair melhor deste momento que estamos vivendo. Ana Paula. Muito obrigada, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, sou fundadora do Instituto Florescer, trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, treinamentos, palestras, mentorias, sou consultora empresarial e escritora. Faço parte desse movimento solidário que é para todos. E sendo assim, nós também conversamos com pessoas de vários outros lugares, como a Zélia, que vem de Brasília. Rogério? Eu sou Rogério Bon, sou administrador, professor de pós-graduação, palestrante na área de inovação, na área de empresas familiares. Fundei a Tempos Consultoria há mais de 25 anos. Sou escritor, acabamos de lançar aí o 8º livro, está chegando o 9º, e sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. Zélia Fernandes, muito obrigado por ter aceito conversar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Eu é que agradeço o convite e é fantástico realmente poder fazer parte desse momento e ajudar outros empresários, outras pessoas que estão e nesse momento de pandemia, muitas vezes no estado de desespero, principalmente financeiro, e agora com essa programação, com esse projeto de vocês, a gente está levando realmente a possibilidade, a oportunidade de pessoas se reinventarem e se sustentarem de uma maneira saudável. Eu que agradeço a participação nesse programa. Zélia, a gente está percebendo que, dependendo da região do Brasil, o momento em que a pandemia está faz com que as pessoas tenham mais opções ou menos opções para desenvolver suas atividades. Existem lugares onde ainda está uma situação completamente fechada, outras já abriu e outras voltou a fechar, como é o caso aqui do sul do Brasil, Porto Alegre, onde nós estamos. No Distrito Federal, em Brasília, na tua visão, como é que está sendo o impacto para as pessoas, para os empreendedores e, de um modo geral, para todos neste momento? Então, aqui em Brasília, a gente tem uma estratégia meio que peculiar, porque o servidor público é a maioria, tá? Então, o que acontece? Essas pessoas, elas estão trabalhando em casa, elas estão administrando, mas isso não tira também várias pessoas que trabalham com empreendedorismo, na área comercial, que infelizmente é a que está sendo mais afetada. O que em Brasília está acontecendo? Os empreendedores, eles estão partindo, como a maioria, para os sites, para o e-commerce, estão se desenvolvendo nesse sentido. E os pequenos empresários, eles estão driblando de uma forma realmente muito limitada. Por quê? Porque aqui em Brasília as regras são muito rígidas em termos de liberação, em termos de saída, e as pessoas elas estão partindo para, vamos dizer,
o escondido, então, infelizmente, para o informal, infelizmente, sim, elas estão se refugiando nesse sentido para que elas possam ter o seu sustento. Eu falo daquelas pessoas realmente que é o ambulante, são aquelas pessoas que levam dinheiro para casa com atividades diárias, que ela não tem um planejamento. E, infelizmente, a informalidade proporciona isso para as pessoas. E a pandemia chegou no momento onde elas já tinham essa dificuldade de desenvolver o seu projeto e agora, então, dificultaram mais ainda. Então, elas ficam meio que perdidas nesse sentido. Então, em Brasília tem esses extremos, eu diria que seria realmente extremos dentro da pandemia. Tu és especialista em gestão de pessoas, analista comportamental. Como é que tu percebe o desafio para as pessoas conseguirem tocar o seu dia a dia, tocar as suas atividades? Em muitos casos, como tu falaste, trabalhando em home office, em outros casos, numa incerteza muito grande. Como é que tu enxerga a necessidade das pessoas em buscarem outras formas de se reconhecerem, e que competências tu acha que nessa hora são mais relevantes para as pessoas? Então, Rogério, dentro da minha formação, o que mais se fala é sobre o controle da inteligência emocional. Então, aqui em Brasília está sendo muito perceptível esse controle emocional. Inclusive, eu estava até conversando com a Ana Paula sobre esse assunto, e aqui os meus projetos, a minha empresa, ela se desenvolveu muito mais e atraiu muito mais clientes. Por quê? Porque as pessoas estão procurando uma forma de se estabilizarem emocionalmente para que elas consigam ter o racional e desenvolver estratégias para poder passar por esse período. Então, o que acontece? As empresas elas estão procurando esse treinamento em capacitação profissional, mas primeiramente num desenvolvimento pessoal, de poder fortalecer o seu emocional, para ela saber lidar principalmente com as pessoas, saber desse momento que agora você não pode ter um contato físico, você não pode ter uma aproximação como tinha antigamente, porque a maioria que trabalha com vendas, os empreendedores trabalham muito com venda, e isso limitou muito a abordagem. Então, perdeu-se aquele conceito de aproximação, de saudação, enfim, as pessoas elas estão procurando se reconstruírem, ou seja, elas estão tendo que desconstruir para construir uma nova performance para ela poder se configurar no momento atual, né? De como comportar, de como falar, a adaptação através das lives, a adaptação através do digital, porque as pessoas, muito delas, nem conheciam, quantas pessoas não sabiam nem ligar um computador, falavam isso aí eu deixo para amanhã. Então, a gente está tendo que fazer isso também, tirar essa forma que as pessoas tinham de um celular, de um computador, isso não é para mim, isso eu não vou usar. Então, assim, está uma desconstrução, na verdade, para que possa ser reconstruída e elas se estabilizarem novamente como pessoa e como profissional. A gente tem ouvido pessoas de vários lugares do mundo, já conversamos com todos os continentes, 10 países e todas as regiões do Brasil, chegando aí nos 20 estados. E algumas coisas que a gente tem ouvido das pessoas é de que todo esse processo de transformação, ele vinha acontecendo, mas que o processo de pandemia acelerou isso de uma forma muito intensa. Então, quando a gente está falando de uma aceleração, isso, de certa forma, vai ao encontro daquelas pessoas mais conservadoras, que levam mais tempo para se adaptar e que são muito arraigadas nas suas convicções, no seu mindset. Como é que tu enxerga para essas pessoas mais conservadoras, mais lentas na transformação, que tipo de sugestão, de dica, de orientação tu poderia dar para elas nesse momento? Então, coincidentemente, eu estou trabalhando em algumas empresas que têm esse comportamento, tá? É um comportamento mais desafiador, porque a resistência em aceitar essas mudanças, o medo do retorno é muito grande. Então, o que acontece? Qual que é o caminho que eu estou encontrando aqui? É aos poucos e mostrando na prática como funciona, o retorno que isso proporciona, o estudo, tá? Não um estudo agressivo, mas realmente tem que ser um estudo que volta e mostra os benefícios que essa pessoa vai ter.
Não no sentido de que ou ela faz ou ela está fora da vida social, não, pelo contrário, de mostrar realmente que é possível se adaptar como todo um processo. Então, você acaba trabalhando todo um processo histórico para que a pessoa ela entenda que não tem certo ou errado, mas sim a forma de trabalhar melhor em determinados momentos daquilo que o ambiente externo está apresentando. Então, assim, a resistência é muita, mas ela não é impossível, desde que você saiba como chegar até essas pessoas. Então, hoje, o trabalho que eu estou desenvolvendo com elas é justamente nesse sentido de fortalecer as suas crenças e transformar suas habilidades para esse momento. E isso é uma questão que todos nós estamos enfrentando, né? Por mais abertos à transformação, à inovação que nós sejamos, todos nós estamos sendo desafiados cada dia a lidar com uma situação nova, muitas vezes, seja no campo tecnológico, como tu já falaste, seja no campo de comportamento, porque pequenas coisas às vezes se transformam em grandes problemas, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Então, a questão da inteligência emocional e da inteligência comportamental passa a ser algo extremamente significativo. E a questão da empatia, Zélia, né? Tu trabalhas com pessoas e certamente se colocar no lugar do outro pode ser uma forma de iniciar o entendimento, né? Com certeza, eu parto do princípio no ouvir, porque quando você ouve, você começa a enxergar a percepção daquela pessoa, no sentido não de julgamento, mas de pertencer também por um momento àquela situação. Então, se torna menos difícil no sentido quando você entende como que a pessoa está sentindo, como ela está vivendo. Como esse exemplo que nós demos das pessoas mais velhas, mais conservadoras, de se colocar no lugar dela, porque é desafiador, porque essas pessoas elas se sentem ameaçadas pelos mais jovens, pelos mais atuais, aquelas pessoas que vão dominar, e agora o que eu vou fazer? E entra novamente o aspecto da inteligência emocional, para que a gente possa trabalhar. Então, a empatia, hoje, para você trabalhar o comportamento e a inteligência emocional, a empatia se torna fundamental. Sem ela, é impossível você poder ajudar ou sequer orientar a pessoa, tanto no desenvolvimento pessoal como profissional. Ela se tornou, é fundamental. Não tem como você fugir disso. Se não tem empatia, infelizmente, você não consegue sair de onde você está. Pelo contrário, é possível que você volte e fique estagnado. Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer. Muito obrigada, Rogério. Zélia, gratidão por aceitar o convite, por estar aqui hoje compartilhando conosco todas essas informações, as suas experiências. E eu, como sou de Brasília, conheço um pouco, né, da nossa cultura dos candangos, dos brasilienses, e eu foco de ser funcionário público. Nós aí de Brasília, quando vivemos aí, temos muito a questão da cultura de crescer para sermos funcionários públicos. E isso passa de geração em geração, né? Existem várias vantagens desse ambiente muito voltado para o funcionalismo público. Existem vantagens e desvantagens. As vantagens que eu aprendi muito e aproveitei muito foi referente à questão da multiculturalidade, né? A gente conhece gente do país inteiro, porque todo mundo presta, todos os estados, né? Pessoas de todos os estados prestam concursos para ir para Brasília. Então, acaba que a gente tem contato com todas as pessoas de todos os estados. Isso é maravilhoso, porque a gente aprende muito. O pessoal em Brasília é um povo, ainda assim, muito acolhedor, porque eu falo que Brasília é de todo mundo, né? Porque foi formada por pessoas de vários estados. No entanto, por termos essa cultura muito arraigada, referente a ser funcionário público, nós também limitamos a nossa área de atuação. O empreendedorismo ainda é algo muito difícil de se trabalhar na cultura do brasiliense. É o que eu percebo. Poucas pessoas têm o comportamento, têm a habilidade de querer ser empreendedor, justamente porque há uma necessidade grande. Cortou? Não. Cortou, mas caiu aqui.
Quer que eu volte alguma coisa? Tá tudo certo? Pode continuar? Pode continuar. Foi rapidinho. Certo. Pode continuar. O que eu falo é a seguinte: por termos essa cultura de buscar uma segurança no funcionalismo público, o empreendedorismo ele não é muito desenvolvido. Nós temos a cultura também de termos algo mais seguro e, normalmente, uma atividade somente, né? E a gente não tem o costume de ter várias atividades, várias atuações. Eu falo a gente porque é pela minha cultura, por eu ter crescido em Brasília e ter conhecido a minha parte profissional, boa parte da minha profissão foi desenvolvida aí. Então, tem essa cultura da gente crescer para atuar em uma área só. E com o passar do tempo, conforme eu fui morando em outros estados, eu fui aprendendo a lidar com todo esse contexto do empreendedorismo em várias áreas. E eu estou trazendo toda essa contextualização porque na pandemia se mostrou muito forte o problema quando a gente trabalha em uma área de atuação só, e as áreas que foram mais afetadas na pandemia e não conseguiram se recuperar ainda, as pessoas que trabalham nela não conseguiram ainda ter uma outra engajamento em outras atividades. E isso dentro do comportamento gera aquela questão da habilidade de fazer coisas novas, de aprender coisas novas, de ser criativo, né? E aí, em Brasília, a gente tem essa questão muito forte de atuar em uma área, ou então está sempre buscando uma atividade que transmita segurança, que é algo mais diferente do empreendedorismo, porque quem trabalha a cultura do empreendedorismo normalmente aprende a não colocar o que a gente chama todos os ovos numa cesta só. E tu, Zélia, é um exemplo de uma pessoa que é um ponto fora da curva aí, porque você faz várias atividades em várias áreas, e não foi falado, mas você ainda tem um programa de rádio, não é? E está passando para a internet também, que a gente passou para as lives, passou esse programa para o Instagram, e você atua em muitas áreas. Conta para a gente um pouquinho referente a essa atuação múltipla, que não é comum da cultura do Brasil, de Brasília. No entanto, é uma vantagem, sim, principalmente em momentos de crise, e que foi mostrado isso na pandemia agora. Gratidão, Ana, pela oportunidade de poder realmente... É aquele tipo de coisa. A gente nunca percebe o quanto a gente faz até a gente estar fazendo. Então, assim, realmente, eu fui muito criticada, falando um pouquinho da minha história profissional, fui muito criticada quando eu quebrei esse tabu de que eu precisava estudar para passar em concurso. Eu tenho pavor a concurso. Não me vejo trabalhando como servidor público, porque isso me limitaria a algumas atividades e, como a Ana falou, eu gosto realmente de estar fazendo muitas coisas diferentes ao mesmo tempo, e não me basta só uma, duas, três coisas, tem que ser realmente várias coisas, e isso me favoreceu. Então, muitas vezes, no início da pandemia, quando realmente a minha empresa ela despertou, sabe, ela deslanchou, as minhas atividades extras, elas aumentaram, então eu posso dizer que eu estou, graças a Deus, utilizando da pandemia de um lado muito bom. A mim, não me afetou diretamente, financeiramente, nem profissionalmente falando, pelo contrário. Foi muito bom nesse momento, essa pandemia, para que eu pudesse apresentar os meus trabalhos, os meus projetos e desenvolver tudo aquilo que eu faço. Começando, eu comecei com administração de empresa, me apaixonei pela gestão de pessoas e comecei a trabalhar pessoas. E agora, quem mais está precisando desse meu trabalho são as pessoas. Então, quando eu trabalho com comportamento, quando eu trabalho com a inteligência emocional, eu estou desenvolvendo pessoas nesse momento, e a procura é essa. Onde muitas vezes as pessoas se sentem ameaçadas porque as coisas estão se informatizando, a tecnologia está tomando espaço e as pessoas estão falando assim, eu vou perder a minha posição, não vou ter emprego. E isso deixa qualquer um muito inseguro. E como a Ana falou, o servidor público, ele vê o seu trabalho aqui como segurança. E eu, pelo contrário, eu vejo realmente como algo que me deixaria doente. Porque quando chega nessa situação,
o servidor público também ele não pode considerar que ele está seguro na sua profissão. A gente não sabe o dia de amanhã, não sabe o que pode, os cortes que podem ter, exonerações que podem acontecer. E aí, como é que ele fica? Porque você fica parado totalmente profissionalmente, você não se atualiza, porque você acaba criando uma zona de conforto dentro dessa profissão. E eu venho trabalhando justamente isso para as pessoas. Até servidores públicos. Quando eu faço atendimento com servidor público, eu falo assim, você tem que investir em alguma coisa. Você tem que aproveitar esse tempo, essa sua estabilidade e desenvolver alguma outra coisa, que é o que salvou muitas pessoas. Mesmo elas sendo servidoras públicas, elas estão trabalhando e o melhor, elas deram oportunidade a outras pessoas que ficaram ou não puderam trabalhar. Outro lado, por exemplo, também trabalho com eventos, eu também organizo festas. Não tem como organizar festas agora, que está tudo parado, não pode abrir nada. O que a gente desenvolve? A gente está desenvolvendo o quê? Outras formas de trabalhar eventos, são eventos virtuais, está promovendo, como é que faz, explicações das mídias, quais são os melhores, promovendo eventos futuros das empresas. Por exemplo, recentemente agora eu ministrei um treinamento de um lançamento de empreendimento. Agora você imagina lançar um prédio e você não poder ter contato com as pessoas. Então, como que é feito isso? Então, você agora traz também respostas para essas coisas que antes eram feitas só presencialmente e a gente pode transformar isso. Então, a gente já trabalha com pessoas também que não pode fazer festa, então não tem festa, não tem pessoa, não tem trabalho, vou ficar sem receber nada? Não, vamos levar lá e você trabalha com essas pessoas. Trabalho também agora com educação profissional e tecnológica, olha só que bacana. Então, o que a gente está fazendo agora? Estou fazendo um trabalho de monitoria para os estudantes que não têm acesso à tecnologia, não sabem usar o telefone, né? Mal sabe usar o WhatsApp, que a gente pensa que isso é tão normal, mas eu tenho para mim o quê? Nem sempre o que é óbvio para um é óbvio para outro. Então, entra aquela situação da empatia, de você se colocar no lugar do outro, não para falar menos ou alguma coisa nesse sentido, mas para poder entender em que momento aquela pessoa está, o que aquela pessoa entende. Porque para mim pode ser muito fácil trabalhar nessa parte e está sendo muito gratificante, porque eu estou tendo acesso às pessoas, sinto muita falta do calor humano, da presença, mas eu estou aprendendo a lidar principalmente com a identificação, com a interpretação do olhar, com a interpretação da forma como aparece num vídeo, de você poder entender que aquela energia também pode ser passada naquele momento, de se colocar no lugar da pessoa, porque tem aquele ditado, né, por trás das câmeras é muito fácil sorrir, ser feliz, e agora as pessoas elas estão se colocando um pouco na verdade. Isso está ficando mais pessoal, está ficando mais sincero. E faço assessoria empresarial. E agora eu estou fazendo assessoria empresarial, e o que remete também o que o Rogério colocou dos mais conservadores, que não suportou a pandemia, desenvolveu crise de pânico realmente, e eu precisei vir tomar esse espaço, preparar as pessoas, tomar o lugar desse diretor, para poder conseguir desenvolver. E resumindo toda essa situação, e tem o programa da rádio também, que é parte social, que a gente está atendendo as pessoas através da rádio, que eu tenho o seguinte projeto, eu acredito que quando você se coloca atrás de uma câmera que vai alcançar agora não só 50 pessoas, ou 100 pessoas, ou 500 pessoas dentro de um auditório, e você pode alcançar agora inúmeras pessoas, você perdeu, inclusive, o controle de quantas pessoas podem estar te ouvindo, podem estar te assistindo, o que se torna mais responsável o que você vem falar. Então, quando eu tinha um programa na rádio, e ela passou agora a ser virtual, e eu falo o seguinte, você tem que falar pela verdade. Eu gosto, todas as minhas lives, elas não são aquelas lives formadinhas, que você tem que colocar, não, eu era pobre e agora eu sou rico, não, eu trabalhei assim, mas agora... Não, pelo contrário, de mostrar que a pessoa ela consegue sair do zero, e como ela sai do zero. Então, tudo aquilo que eu trabalho é uma forma, mas, velho, você disse que não tinha dinheiro para fazer esse curso, e como é que você fez esse curso? Eu falei assim, não, então, o que a gente faz? O processo foi, eu não tinha dinheiro, eu andava a pé realmente da minha casa até o local onde eu fazia o curso, lá eu
ofereci os meus trabalhos administrativos em troca do curso que eles estavam apresentando, e foi assim que eu comecei a desenvolver. E falo parte por parte, porque se torna real. A pessoa ela começa a acreditar que realmente é possível, porque não é ver alguém falando assim, eu estava passando fome, tinha 5 filhos, e agora eu estou bem. Tá, mas e esse período? Como é que ficou essa parte da história, esse caminho da história? Então, quando eu coloco para as pessoas, é para que elas realmente sintam que é possível, que não teve uma armação, que não teve um patrocínio, não, ela só conseguiu porque alguém patrocinou. Pode até vir a acontecer, mas na minha história, quando eu coloco e falo para as pessoas, principalmente os projetos sociais, isso as acalma, e eu tenho tido um retorno muito positivo quando elas viram e falam assim, é verdade, quando eu acredito em mim, porque eu trabalho o desenvolvimento das habilidades que elas têm, de valorizar o mínimo dela. Se ela não consegue pegar um celular, mas ela conseguiu, por exemplo, já acessar o WhatsApp, isso já é uma vitória e já é uma comemoração que tem que ter com essas pessoas. E dentro de tudo isso, eu comecei a ver que um pouquinho de cada atribuição que eu tenho, eu consegui inserir, consegui alcançar pessoas, e hoje, graças a Deus, eu estou atendendo da pessoa que tem menos conhecimento, a que tem mais conhecimento de uma forma muito humanizada, que é o que eu prezo dentro do trabalho que eu faço. E aqui em Brasília, como a Paula falou, é um desafio onde as pessoas, infelizmente, estão dentro dessas zonas de conforto, mas isso está quebrando, viu, Ana? As pessoas, com essa pandemia, por isso que eu falo, a pandemia, ela não é uma coisa tão ruim quando você consegue enxergar as possibilidades e o crescimento. Aí as pessoas falam que pelo comportamento, tá? Digo pelo comportamento. As pessoas são muito próximas e as pessoas estão começando a ficar nervosas, estão agressivas e isso e aquilo. E eu falo assim, gente, elas estão se conhecendo e isso é muito bom, porque as pessoas elas estão buscando realmente o potencial delas, as habilidades delas. Quantas pessoas se achavam muito quietinhas estão descobrindo que elas podem mais, ou aquelas que se achavam as poderosas, que ela tem muito a aprender. Então, se você começa a olhar pelo lado de oportunidade, se você começa a trabalhar, quando você trabalha muito em empatia, você começa a perceber que você não sabe nada e que você só cresce quando você escuta as pessoas. E o trabalho que eu faço, essa missão que eu realmente desenvolvo, ela é muito gratificante, que não tem salário, não tem dinheiro que pague o sorriso de uma pessoa quando ela fala, eu consegui fazer compras para minha casa, eu consegui comprar uma peça de roupa para o meu filho. Então, eu fico até emocionada no sentido de que quando a gente consegue trabalhar as pessoas, trabalhar o comportamento das pessoas e mostrar para elas que elas são muito mais do que aquilo que outros pensam que ela é, fazer com que ela brote de dentro para fora, que ela possa se amar. Então, agora, antes você fazia dinâmica, né, do bom dia, vamos abraçar, desejar bom dia para o outro, não pode. Então, agora sim, você vai desejar bom dia para a pessoa que é mais importante na sua vida, que é você. Então, fala bom dia para você, se abraça, se ama, se beija. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas pessoas têm vergonha de fazer isso. Então, elas não se descobrem, elas nunca se abraçaram. Eu tive a oportunidade de um desses treinamentos, perceber isso, e a pessoa falou assim, Zélia, eu nunca me abracei, eu nunca me senti. Como eu sou importante? Eu falei assim, tudo depende de você. E as pessoas estão começando a olhar um pouco mais para dentro e deixar de esperar de que é o outro que é responsável, seja pelo lado bom ou ruim da sua vida, elas estão se descobrindo, e isso é muito importante nesse período de pandemia. E aqui em Brasília a gente tem experimentado justamente por causa dessas várias opções, várias culturas aqui dentro, e a gente está criando meio que a nossa cultura, né, do brasiliense. Esse que era visto como pessoas frias, que nasceram para estudar ou para ser servidor público. Está mudando. E eu vou estar lá na frente falando assim, Deus me livre, quero ser servidora pública. Não respeito o servidor público, mas a rotina não é assim. Cada um dentro da sua vocação, Zélia. Eu convido, então, a Alessandra Fraga para trazer as considerações dela. Zélia, obrigada por estar aqui com a gente. Muito bom te ouvir. Eu realmente achei muito interessante a tua história, né? Eu acho que é muito bom a gente falar um pouco da nossa história, como tu falaste, a gente não tem que mostrar só o início e a chegada, a gente tem que mostrar toda a caminhada, toda a escada, né? Quantos degraus tu tem que subir para chegar até lá. E realmente, falar para os outros, as pessoas, a gente cria uma ponte, né? A comunicação é acesso e a gente cria uma ponte e a outra pessoa se reconhece lá do outro lado. Eu falo um pouco isso porque eu também sou uma pessoa
sou multitarefas, eu sou formada em gastronomia, eu sou pedagoga, sou orientadora vocacional, eu sou sabe? Eu sou estilista, eu sou designer, eu sou empreendedora, então eu acho que é exatamente isso que tu falaste, a união de todas essas habilidades, né, habilidades técnicas, né, é que nos torna um profissional que a gente é, um pouquinho de cada coisa constrói, né, o que a gente faz agora. E é muito bom tu passar isso, e as pessoas, a Ana Paula também trouxe na fala dela exatamente isso, as pessoas têm que perceber que elas não são só alguma coisa, se limitar a uma profissão, a uma habilidade, a uma técnica, a gente tem que ser múltiplo, né? Eu até estava lendo sobre isso, e percebendo também com as conversas, com as pessoas que eu estou tendo contato, que antes o profissional do futuro já vinha tendências que o profissional era uma pessoa mais flexível. Hoje em dia, uma das habilidades é ser multitarefas, e a pandemia está fazendo com que a gente desenvolva essa habilidade. Então, com certeza, as pessoas que não usavam ou não admitiam que ser multitarefa era algo positivo, né? E ficavam só fechados a um conhecimento e a uma técnica, agora estão sentindo na pele que é muito necessário ser multitarefas, né? E eu achei muito interessante que tu falaste na questão também, que aí eu vou puxar para esse lado da questão da técnica mesmo, que as pessoas, os jovens também não sabem usar o WhatsApp. E não é só o pessoal de baixa renda, não é só o jovem de baixa renda que não tem esse conhecimento técnico, é o pessoal de classe média, é um empreendedor, que muitas vezes sabe mexer no TikTok, no Instagram, mas ele não sabe usar um Zoom, ele não sabe usar um outro aplicativo que seja para trabalho. Então, eu estou percebendo isso nas pessoas que eu tenho contato, que eu tenho conversado, que eu estou consultoria, que realmente essa falta, a pandemia está vindo para organizar. E os mais velhos, eu percebo isso, que como eu desenvolvo um trabalho de capacitação dentro da BPW Brasil, e aí eu tenho contato com empreendedores e empresários do Brasil inteiro, eu percebo esse sentimento até que tu falaste. Muitas vezes eles excluem todo o conhecimento e a capacidade que eles têm, porque eles não sabem mexer no Zoom, ou porque eles não sabem mexer em um determinado aplicativo. Uma coisa não onera a outra, né? Simplesmente tem que unir e desenvolver. Isso leva tempo, né? É uma questão de autoconhecimento, de aceitação, de conhecimento, de estudo, né? Então, o processo é um processo mais longo e a gente tem que ter um pouco de paciência, né? Paciência, eu acho que e persistência são as habilidades também que vão ser muito desenvolvidas daqui para frente. Então, como tu é uma pessoa também desse lado comportamental, eu te pergunto assim, como é que tu vê o cenário, né, nessa questão de comportamento mesmo das pessoas a médio, longo prazo, e quais as dicas que tu daria para as pessoas poderem desenvolver, mas sem aquela ansiedade e sem aquele sentimento de sou burro porque não sei, então eu nego e me fecho e não desenvolvo, né? Quais os conselhos que tu daria para essa pessoa se abrir e ir com calma, sem ansiedade? Nossa, eu acho fantástica essa sua pergunta, que eu tive falando com uma pessoa ontem sobre isso, porque é muita ansiedade, porque ela, por exemplo, igual você falou, ontem eu não sabia. Isso também, com as pessoas. Eu não sabia e eu tenho que saber agora, mas como? Não, eu vou fazer aqui, contratar alguém para fazer, e hoje não está mais isso. Então, eu volto a falar o quê? Para que as pessoas, primeiro, elas parem, porque a tecnologia fez com que a gente se acelerasse demais, e por incrível que pareça, hoje a gente está trabalhando tipo que 80% com tecnologia, e as pessoas estão achando que é obrigatório essa correria, e não é. Agora é o momento para que você pare, porque senão você vai tropeçar e você vai cair ladeira abaixo. Então, eu falo o seguinte, agora você tem que parar, você tem que olhar para você realmente tem que se conhecer, porque você dentro de casa, você imagina, você tem 5 filhos, antes você saía para trabalhar, deixava tudo em casa, aí você ficava na sua zona de conforto no seu trabalho. Agora não, você tem que adaptar o seu trabalho com os seus 5 filhos num horário comercial. Então, se a pessoa ela não parar, se ela não respirar,
E quando eu falo de respirar, é no sentido prático mesmo, de você respirar, você se sentir assim, porque senão o seu cérebro ele não vai se adaptar, ele não vai conseguir processar filho, trabalho, chefe, ligação. Tá, você realmente tem que se disciplinar nesse sentido. Então, quando você conhece as suas limitações, você conhece as suas habilidades, aí você pode falar assim, não, eu tenho que organizar, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, você começar a trabalhar ferramentas que talvez você nunca pensou em trabalhar. Por exemplo, Ana está aqui que não me deixa mentir. Agenda para mim não existia, a pessoa achava, né, que a cabeça assim, ou a secretária não, e eu precisei me adaptar a isso. Então, são coisas que muitas vezes a gente conhece e ignora, e que hoje está voltando. Então, eu preciso anotar, eu preciso fazer, eu preciso me conhecer, eu preciso aprender a ter empatia, eu preciso aprender a olhar o outro e ver que ele possui também necessidades, assim como eu tenho as minhas necessidades, o outro também tem as suas necessidades, e colocar a seguinte frase: nem sempre o que é óbvio para mim é óbvio para o outro. Então, nós precisamos ter essa paciência, como você mencionou, no sentido de aprender junto. Então, eu vou estar aprendendo com o outro vai estar aprendendo comigo, e trabalhar essa, como eu digo, gente, é porque a inteligência emocional está muito impregnada nesse momento. Ou você trabalha a sua inteligência emocional, ou você realmente é como se você fosse pular do precipício, porque as coisas precisam ser reaprendidas, muitas coisas a gente está reaprendendo. Então, você imagina alguém que se sente, né, o ignorante, o burrinho da história, e que muitas vezes, eu falo isso, que eu tive uma experiência no IFB, que é onde eu concluí a licenciatura em educação, e que na hora que a gente foi ministrar aula, as pessoas falavam assim, não, as pessoas mais velhas que vão ter dificuldades, porque elas não sabem celular, tal, e apareceu exatamente isso que você falou. Muitos jovens de 15, 16 anos, e que não eram da classe baixa, tá? Mas eles só sabiam fazer o quê? É TikTok, é WhatsApp, mas na hora de fazer alguma coisa no Excel, no celular, na hora de abrir um arquivo realmente importante, eles não sabem, eles se perdem. Então, eles se sentem assim, eu pensei que eu era muito, aquilo que eu falei, eu pensei que eu era muito inteligente, mas eu tenho muito que aprender. Então, o conselho que eu dou realmente é para que a pessoa pare de olhar para fora, ela busque olhar para dentro, ela busque se encontrar, para que ela saiba que todo momento é um momento de aprender, e que da mesma forma que ela tem dificuldades em alguma coisa, o outro também tem. E se juntarmos, se ouvirmos uns aos outros, com certeza a gente passa por esse momento de uma maneira muito bacana, muito mais pé no chão. E aí eu coloco, aí muito mais racional, porque você vai ter esse controle, você vai ter a percepção de como você pode se ajudar. E uma vez que você sabe se ajudar, aí sim você pode estar apto a ajudar outras pessoas. E essa pandemia, ela não, muitas pessoas acham que pode ser que daqui a um tempo volte ao normal. Nada mais vai voltar ao normal. Até porque a água não passa pelo mesmo lugar duas vezes, né? Ela passou e pronto, e acabou. Então, a percepção agora é o quê? É você se conhecer para você estar apto a ajudar outras pessoas. Não adianta a gente querer colocar os pés entre as mãos e achar que sabe tudo, que esse momento mostrou que a gente realmente é um processo evolutivo. É sempre aprendendo e, principalmente, a ouvir. Esse momento está ensinando muitas pessoas a ouvir. Então, assim, mais ou menos o que eu passo é realmente essa tranquilidade, do respirar, técnicas de respiração mesmo. Respira, solta, tá? Para que você possa trazer calma, para você voltar ao seu raciocínio, né, coerente e poder estar desenvolvendo suas atividades, tanto emocionais, como profissionais, como pessoais, enfim, tudo depende muito do que você está escolhendo para você, olhando para você, não para o outro. Olha para você, reflete, você vai poder estar ajudando outras pessoas também. Zélia, a gente está chegando ao final aí do nosso tempo de conversa, e eu vou convidar a Ana Paula e a Alessandra para fazerem as considerações dela, e depois vou te convidar, Zélia, para tu deixares uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Então, Ana Paula Rodrigues Bon. Zélia, muita gratidão por estar aqui conosco, por ter trazido todas essas informações e a forma que você trabalha. Eu gosto do jeito que você fala, porque ela atinge as pessoas de uma forma mais comum, sabe? Não tem aquelas palavras muito técnicas que as pessoas ficam, nossa, só tem técnica. Não, a tua fala tem vivência, tem experiência, você sabe como chegar aos cantos, né? E em todas as pessoas.
Então, eu acredito sim que essa nossa conversa vai trazer, sem dúvida, muita reflexão para as pessoas que estiverem nos assistindo e nos ouvindo. Muita gratidão e espero que seu caminho seja aí bem afortunado neste momento de pandemia e que você possa crescer cada vez mais. E ter mais braços, né, para conseguir executar todas essas coisas. Gratidão. Verdade. Alessandra Fraga. Também gostaria de te agradecer, Zélia, por estar aqui compartilhando com a gente o teu conhecimento, e eu acho que é muito importante isso que tu falaste de se colocar no lugar do outro, né? Porque hoje a empatia, ela vai um pouco além de se colocar, é se colocar e entender o outro, né? Não adianta só se colocar, a gente tem que entender, porque é bem isso que tu estava falando sobre a questão da tecnologia imposta, né? Muitas vezes a gente diz, mas como assim ele não sabe mexer nisso ou não sabe fazer isso, né? A tecnologia está aí para todo mundo acessar, então essa é uma forma de imposição que a gente está cobrando do outro no momento que a gente não deve cobrar, né? É um momento complicado para todos nós, a gente tem que se colocar, entender e auxiliar, compartilhar esse conhecimento. Eu acho que aí nesse final do se colocar, do entender e o compartilhar que realmente vai ser efetiva essa empatia, né? Eu tenho percebido isso na prática. Às vezes eu não entendo como a pessoa não sabe, mas no momento que eu compartilho e ela aprende, né? Eu realmente estou praticando empatia. E é exatamente isso que tu colocou na tua fala e no teu trabalho que tu faz com as pessoas. Muito obrigada. Zélia Fernandes, administradora, especialista em gestão de pessoas, analista comportamental, diretora da Empreender e Ser. Obrigado por teres compartilhado teus conhecimentos e teu tempo conosco. Que mensagem tu deixa para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo? A princípio, eu sou grata por estar aqui, de estar compartilhando. E a mensagem que eu deixo é essa: sejam gratos, até pelas coisas ditas ruins. Para mim não existe ruins, porque todas elas nos fazem amadurecer e a crescer em algum momento. Então, nesse momento, procure olhar o lado bom das coisas, tudo que está acontecendo nesse momento, que você é muito mais do que imagina ser, e tudo está dentro de você, basta se conhecer para poder exalar. A empatia, como a Alessandra colocou, é fundamental, no sentido, quando você se conhece, você percebe que o outro também precisa de ajuda, como você precisou. Então, se ame, se abrace e seja grato acima de tudo. Muito bem, muito obrigado, Zélia. Estamos chegando ao final aí de mais esse bate-papo. Muito obrigado, Ana Paula, obrigado, Alessandra. E vamos encerrando por aqui. Até o próximo, então. Tchau, tchau. Tchau. Tá. Gratidão.